E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Taíde Melo Júnior, eu sou psicanalista, bruxo natural e autor do livro Bruxaria Revelada. E eu queria hoje falar um pouquinho de uma parte do livro aqui, um pedacinho do livro que eu escrevi e que eu acho muito interessante que vocês saibam. Ervas e cristais na prática da magia, né? Propriedade e uso. Gente, a magia, como eu tinha dito na primeira vez, ela parte do princípio que tudo começa na mente. Tudo começa na sua criação, no seu inconsciente, e depois você consegue materializar isso com a sua vontade, com o seu desejo. Mas existem propriedades, existem coisas externas que ajudam a gente a potencializar o efeito dessa magia, o efeito desse ritual. E entre elas aqui eu posso citar para vocês as ervas e os cristais. Né? São elementos que estão na natureza há milhares de anos. Tá? E se você estudar, se você lembrar um pouquinho da história da humanidade, lá 10 mil anos atrás, já se usavam esses cristais, já se usavam essas ervas para curas. Então, na verdade, ela potencializa tudo aquilo que você está planejando. Então, dentro de um ritual, é importante você estar trabalhando com essas ervas, por quê? E com os cristais, por quê? Eles têm a sua vibração própria. Ele ajuda você a estimular e dar força naquilo que você está buscando, naquilo que você está pedindo no meio do ritual. Então, o livro explica aqui para você, ele dá um esboço, né, do que é essa prática com as ervas e com os cristais. Ele me mostra aqui alguns dos cristais, algumas das ervas básicas, né? Quando a gente fala das ervas, a gente está falando de alecrim, lavanda, camomila, sálvia branca, manjericão. E quando nós estamos falando em cristais, nós estamos falando aqui em, por exemplo, são milhares, são dezenas, desculpe, milhares não, dezenas. Mas nós estamos falando aqui de quartzo rosa, ametista, turmalina negra, o citrino, o quartzo claro que amplia a energia, eu uso muito ele, né? Inclusive ele fica aqui, eu tenho um pequenininho aqui na minha mesa. Ele dá clareza e dá equilíbrio. Então, aqui vai uma dica do livro, tá? Bruxaria Revelada, que você pode encontrar no Mercado Livre. Eu vou entregar na sua casa. E muito mais. Você vai encontrar ali muitas outras coisas, mas a bruxaria, o verdadeiro bruxo, ele começa no estudo, na capacidade que você tem de conhecer as coisas, porque a bruxaria, ela vai muito mais, ela vai muito além da prática, né? Ela vai além disso, ela vai da responsabilidade. Todo bruxo tem que ter responsabilidade por aquilo que faz, pela ação que vai tomar. A gente tem hoje um grande problema, eu não posso desejar mal para ninguém, eu não posso ter raiva de ninguém, porque se eu tiver, pode se tornar uma coisa desastrosa, dependendo da intensidade dessa raiva, da intensidade desse desejo. Às vezes o ser humano, muitas vezes ele quer destruir o outro, acredite, isso é uma coisa humana, né, de destruir tudo aquilo que está na tua frente e que está atrapalhando os seus planos. Então você tem que ser uma pessoa extremamente realista, estar muito bem preparado e ter autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não vai a lugar nenhum. Então está aqui a dica do livro, aprenda bastante, estude bastante, existem outros livros excelentes no mercado também, que vão te trazer bastante conhecimento, tá bom? Gente, um beijo para vocês e a gente se fala na próxima.